É impressionante como o tempo aqui é bipolar. É impressionante. É igualzinho São Paulo. Igualzinho. Neva, faz frio, faz calor, faz tudo num dia só. Tava sol. Há 10 minutos atrás e agora está nublado e muito frio. Tava frio antes, mas tava sol. Agora tá só frio. Bom, então o que interessa, eu anotei algumas primeiras impressões da cidade que eu tive. E assim, foram primeiras impressões mesmo, porque eu tô aqui há nem tanto tempo assim. Eu tô aqui há 3 semanas. E essas são as principais coisas assim que eu notei desde que eu cheguei. E eu acho que eu ainda não posso falar mais a fundo sobre outras coisas e coisas que eu ainda não sei ao certo, mas olhando assim num geral, eu consegui anotar algumas coisas e eu queria contar porque eu vi alguns vídeos e li alguns blogs e muitas dessas coisas não estavam sendo ditas e eu acho que são importantes de serem ditas porque, sei lá, às vezes a pessoa quer vir pra cá e quer saber como que é e tal e não acha uma informação que realmente faça sentido. Eu anotei algumas coisas e eu vou tentar explicar melhor elas aqui. Por exemplo, praticamente a metade da população do Canadá, ela é de imigrantes. Partindo desse princípio que metade ou quase a metade da população do Canadá é de imigrante, eu percebi aqui que as pessoas são muito educadas, são muito solícitas para ajudar. Você chega e você não sabe muito bem como funcionam as coisas, né? Tipo, eu peguei um ônibus e aí eu fui descer e eu não sabia que pra descer do ônibus aqui você tem que empurrar a porta. Tipo, você tem que dar uma empurradinha assim na barra da porta, ou quando não tem a barra, você tem que encostar na porta pra ela abrir. Não é o motorista que abre a porta, ele abre a porta em outros casos, assim, mas se você pediu pra descer, apertou lá pra descer e ele parou no ponto e a porta não abriu, você tem que empurrar. E aí eu tava lá esperando pra descer, ele parou o ônibus, eu tava esperando pra descer e fiquei lá esperando a porta abrir, assim, plena, esperando, assim, né? Tipo, querido, você não vai abrir a porta? E aí ele falou alguma coisa e eu não escutei. E, tipo, achei que não era comigo, sabe? E aí eu meio que ignorei, assim, e aí todo mundo do ônibus começou a falar: ah, você tem que empurrar a barra pra porta abrir. E aí todo mundo começou a falar junto, e tipo, querida, né? Vamos aí. Que se você não empurrar, a porta não vai abrir, você não vai descer, a gente não vai seguir, então, por gentileza. Mas é assim, tipo, as pessoas, elas, no geral, elas não ficam bravas quando você faz alguma coisa errada ou que você não sabe. Elas sabem que você tá aqui, não conhece, então elas vão te ajudar, sabe? E lógico, canadenses também te ajudam e tal. Mas eu acho que a maior parcela das pessoas serem assim é devido ao fato de que elas também são imigrantes e que elas sabem o que é passar um perrengue, sabem o que é chegar e não saber direito das coisas, então elas querem ajudar você, entendeu? Assim como elas provavelmente quiseram ser ajudadas quando elas chegaram. Então eu acho que é por isso. Mas assim, se você tiver precisando de alguma coisa, não souber assim ir pra algum lugar ou quiser uma informação sobre alguma coisa, ou sobre um transporte, ou sobre um caminho, ou qualquer coisa, cara, ou você olha na internet, mas se você não achar na internet, você pergunta. Não fica com medo, porque as pessoas elas vão te ajudar. E mesmo que seu inglês seja não tão bom, você não consiga falar exatamente, explicar exatamente o que você quer, nem todo mundo aqui fala inglês muito bem, né? Sim, não é todo mundo que fala inglês muito bem aqui. Então eles entendem, tipo, no geral, eles entendem o que você tá querendo saber, sabe? E eles ajudam. Então, só vai na fé, que vai dar certo. Outra coisa que eu anotei, eu reparei, toda vez que eu tomo alguma coisa ou como alguma coisa na rua, eu fico andando meia hora com o papel ou a embalagem na mão, porque é muito difícil achar lixeira aqui na cidade. Tipo, você tá com o negócio na mão e aí você fica procurando a lixeira e cadê a lixeira? Você fica lá andando 20 minutos até você achar uma lixeira. E não tem muitas lixeiras aqui. Porém, a cidade inteira é muito limpa. E eu não sei como isso ocorre. Porque assim, no Brasil tem uma lixeira em cada esquina,
Só que às vezes as pessoas jogam o lixo no chão do lado da lixeira, mas não joga dentro da lixeira, né? Aí aqui eu realmente não sei o que acontece. Outra coisa que eu reparei é o transporte público. Cara, o transporte público aqui, ele é muito, muito, muito diferente. Ele funciona por zonas. Cara, eu não sei explicar. Não me adaptei direito a esse tipo de transporte daqui, porque eu não sei muito bem como funciona, então eu não sei explicar muito bem. Mas quando eu aprender direitinho, eu juro por Deus que eu faço um vídeo falando só do transporte, porque é realmente meio complicado. Vancouver é dividido em 3 zonas. Zona 1, que é downtown, que é onde fica a maioria das empresas, das escolas e maior parte do comércio. Zona 2, que é onde eu moro, que contempla Burnaby, Richmond e mais algumas coisas, mais alguns bairros que eu não lembro direito quais são. E Zona 3, que eu nunca fui pra lá, então eu não sei muito bem também o que contempla. Eu sei que são essas 3 zonas e você basicamente precisa comprar. Por exemplo, se você estuda na Zona 1, que é o que provavelmente acontece sempre, você estuda na Zona 1 e mora na Zona 2, que é o meu caso, eu moro na Zona 2 e estudo na Zona 1. Eu preciso comprar um Compass Card, que é como se fosse um bilhete único daqui, para as 2 zonas. Então, eles têm a opção de você comprar uma zona, 2 zonas ou 3 zonas. Que é, se você compra zona só para uma zona, você só pode usar o bilhete na zona 1, né? Que é no centro. Se você compra para as 2 zonas, você vai pagar a zona 1 e zona 2. Porque você precisa ir da zona 2, que é onde você mora, para a zona 1. E vice-versa. Se você mora na zona 3 e estuda na zona 1, você vai precisar pagar as 3 zonas. Porque meio que você vai precisar passar por essas 3 zonas. Então você... bem complicado, viu? Bem difícil de compreender esse transporte aqui. Mas tudo bem, porque ele funciona, que é uma beleza, é maravilhoso. Zero reclamações pro transporte público daqui. Enfim, voltando. E aí, se você mora na zona 3, você tem que comprar para as 3 zonas. Ou se você mora na zona 3 e estuda na zona 2, ou algo assim, você pode comprar só para essas 2 zonas, 3 e 2. E o valor é um pouco doído, assim, um pouco dói de pagar. Porém, é uma coisa que você precisa e que vale a pena, porque não vale a pena de você ficar comprando passe single, né? Que é tipo diário ou passe solto. Não vale a pena, você vai gastar muito mais no final das contas. Mas, assim, às vezes você compra pra uma zona só e você vai muito pra zona 2, você vai acabar gastando muito. Então, às vezes é bom você fazer a conta direitinho, ver todas as coisas que você quer fazer na zona 2, ver se dá. Então, atenção nisso, porque o preço varia bastante e dependendo da sua zona, você vai ter que gastar mais. Mas tudo bem, acontece. E assim, é diferente quando você paga por uma coisa que você vê que não funciona, que não é de boa qualidade e você se sente meio frustrado, que nem eu julgo que é no Brasil. Na verdade, em São Paulo, né? Eu não posso falar do Brasil todo porque eu não sei, na verdade, como que é, mas eu acredito que não seja muito diferente. Mas em São Paulo você não paga barato passagem, né? De ônibus, todo mundo sabe que não é barato. E de metrô, enfim. E não é uma coisa que é de extrema qualidade, né? Todo mundo sabe. Mas aqui, uma das coisas que eu anotei também é que não tem muito trânsito. E eu acho que um dos principais fatos de aqui não ter muito trânsito é que o transporte funciona muito bem. Então, assim, tem gente que mora aqui há muito tempo que prefere não ter carro. Porque acha mais rápido ir de transporte público, acha mais confortável e mais barato. É mais barato você andar de transporte público do que você ter um carro. E assim, se funciona super bem, por que não, né? Então, tem muita gente que só usa transporte público mesmo. Então, lógico, tem muito carro, sim, mas eu nunca vi trânsito, tipo, engarrafamento, eu não vejo aqui. Posso estar errada e não ter visto ainda, mas realmente não vi trânsito. Tem bastante carro, mas tipo, não tem engarrafamento, trânsito parado, tipo, marginal em São Paulo? Não tem, nunca vi. Porque é bem dividido. Muita gente tá com carro, mas muita gente tá com transporte público também, então dá uma aliviada, né? Ainda nesse aspecto transporte público,
Esses dias eu peguei o ônibus errado porque eu não tinha essa informação. Então estou passando para que ninguém passe o perrengue que eu passei, que é os ônibus aqui. Não sei explicar direito também, tá? Mas assim, parece que os ônibus aqui, quando dá mais de 7 horas da noite, eles mudam. É meio que eles viram ônibus noturnos, sabe? Por exemplo, eu sempre pego o ônibus 14 pra vir embora da escola pra casa. Eu pego o 14 ou o 95. O 95 eu não sei se muda, eu acho que não. Mas o número 14, eu sempre pegava ele, né? Aliás, eu sempre pego ele. Só que até esse dia que eu peguei o ônibus errado, eu não tinha pego depois das 7 da noite. Então, eu não sabia disso. Beleza, fui lá eu, né? Esse dia eu peguei o ônibus mais tarde. Era 7 e pouquinho, 7h10, 7h20, alguma coisa assim. E peguei o ônibus no lugar de sempre, no mesmo lugar que eu sempre pego o ônibus, vi que era o mesmo ônibus, o mesmo nome, mesmo tudo. Beleza, entrei no ônibus, sentei lá, tranquilo, coloquei meu fone, fui ouvir minha música até chegar em casa, porque leva uns 40 minutinhos, né, do centro até aqui, porque é um pouco longe. Mas, beleza, aí tava só esperando. Aí eu comecei a ver que o caminho tava diferente. E aí ele meio que deu a volta e passou no lugar que eu tava, mas eu sabia que o lugar que eu tava era o sentido contrário da minha casa. Aí eu fiquei só atenta, assim, né? Olhando, falei, acho que tem uma coisa errada, né? Algo de errado não está certo. E aí eu vi a ponte. A ponte é a ponte de Granville, que vai pra Granville Island, que ela fica exatamente do lado oposto da minha casa. Então, assim, quando eu vi essa ponte, eu falei, tá certo, né? Então, beleza. Então, realmente, o caminho tava errado e eu não sei o que fazer. Quando eu vi a ponte, eu fui correndo lá pra frente pra falar com o motorista. E, aliás, esse é um outro ponto. Ônibus aqui não tem catraca, mas esse é um outro ponto, eu já chego lá. Então eu fui lá, falei com o motorista e perguntei, você tá indo pra Hastings? Que Hastings é a avenida principal aqui embaixo, onde o ônibus para e onde eu desço. Aí ele falou assim, ele olhou pra mim tipo, não estou indo pra Hastings. Tipo, como se fosse muito óbvio. E aí eu falei, tá, porque geralmente eu pego esse ônibus pra ir pra Hastings. Aí ele, depois das 7 não tem ônibus pra lá. Esse ônibus não é pra lá depois das 7. E ele tava indo pro sentido oposto. Aí eu falei, beleza, show. Então eu tenho que fazer o quê? Aí ele falou, então, desce aqui e atravessa a rua e pega outro ônibus que vai pro centro de volta. E lá do centro você pega o 95. Aí eu, tá bom, né? Vou fazer o quê? Foi o que eu fiz. Desci, peguei outro pro centro, aí peguei o 95 e cheguei em casa, tudo certo. Mas assim, né, eu não sabia disso, eu não sabia dessa regra aí de que depois das 7 alguns ônibus mudavam de itinerário, ou enfim, mudam a rota, mudam o destino, não sei direito. Sei que agora, quando é depois das 7 eu pego o 95, ou eu pego o 14 antes das 7, porque eu ainda não sei muito bem o que aconteceu, mas tudo bem. Fica aí a dica, então dá uma olhadinha direitinho e sempre olha no Google Maps ou no Transit, que é um aplicativo daqui que eles mostram certinho itinerário de ônibus, todas as paradas, todos os horários, todos mesmo. E eles respeitam muito o horário aqui, muito mesmo. Então, assim, é sempre certinho os horários de saída, horário de chegada, previsão de chegada, é sempre tudo pontual aqui. Enfim, e nesse quesito de não ter catraca, o ônibus aqui é um pouco diferente mesmo, porque você entra no ônibus, do lado do motorista tem a maquininha, que nem a maquininha de bilhete único mesmo, e aí você encosta o cartãozinho na maquininha, ele dá um verdinho lá, e aí você entra e senta. Ou seja, assim, se tiver gente que quiser só entrar sem
sem bater o cartãozinho lá pra acusar o pagamento e pra registrar, né? A pessoa entra. Porém, ninguém faz isso aqui, sabe? Todo mundo sabe que o certo é você bater o cartãozinho e entrar. Ou então tem uma maquininha que você pode pôr moeda, caso você não tenha o cartão. Você põe moedinha e aí o motorista libera. Não sei se é o motorista ou se a própria maquininha libera. Porém, essa maquininha, ela não dá troco. Ela é meio que um cofre, assim, tipo um cofre. E só tem um espaço pra você inserir as moedas. Então, assim, ela não te devolve troco. Então, você precisa ter as moedas certinhas, contadinhas. E também, muitos dos ônibus não tem isso ou às vezes não funciona. Então, assim, é bom você ter o seu Compass Card porque é muito mais útil e você vai evitar dor de cabeça. Assim, óbvio, se você entrar e você for passar o seu Compass e ele não passar, dar algum erro, o motorista é obrigado a deixar você entrar. O motorista não pode falar, sai, você não vai pegar esse ônibus. Então, assim, você vai poder entrar, tranquilo. Só que ele vai te falar, ó, você precisa regularizar e tal, não sei o quê. E quando você vai pegar Skytrain ou Cbus, você tem que dar esse tap, você tem que encostar o cartão na entrada e na saída da estação. Porque se você não encosta nas duas, ele bloqueia. Ele... não sei o que acontece, mas ele bloqueia. E aí você tem que ir lá na central do Compass pra regularizar e desbloquear, e é muito chato. E então, certifique-se de que você encostou o cartãozinho na entrada da estação e na estação quando você for sair também. Saindo um pouco desse assunto transporte público, eu achei a cidade um pouco cara, assim, no geral. Vancouver é uma cidade cara e as pessoas aqui falam que a cidade aqui é cara. As pessoas que moram aqui sabem que a cidade é cara. Porém, as pessoas que são realmente daqui, elas têm um poder de compra, sabe? O salário é relativamente compatível. Então, assim, ninguém sofre pra comprar as coisas aqui. As pessoas vivem, no geral, vivem muito bem aqui. As pessoas têm um poder de compra muito bom aqui. Porém, Vancouver é sim uma cidade cara. Não é uma cidade, não é a melhor cidade do mundo pra você comprar coisa. Não é os Estados Unidos da vida, não é um centro de compras mesmo. Que você vai acabar gastando mais em loja de roupa, enfim, calçado, comida. Aqui é muito, muito comum ter cafeteria, tem muita cafeteria aqui. Tim Hortons é praticamente a segunda casa dos canadenses. Então, assim, você encontra comida barata, mas no geral, sair pra comer fora é caro, barzinho é caro, cerveja aqui é caro, roupa aqui é relativamente caro. Não é nada absurdo, mas não é super, hiper, mega barato. Então, assim, não venha com essa ilusão de que, meu Deus, eu vou comprar tudo lá e, meu Deus, é muito barato. É mais barato? É mais barato. Mas não é, meu Deus, vou fazer a festa. A não ser que você tenha dinheiro sobrando, óbvio, e você pode comprar o que você quiser aqui, porque... Outra coisa que as pessoas daqui reclamam muito é a chuva. As pessoas falam que aqui chove demais. Já choveu muitos dias desde que eu cheguei, mas eu não posso reclamar não, porque já teve, assim, bastante sol também, porque tá bem equilibrado. Eu vejo, no geral, as pessoas reclamando muito da chuva e sim, realmente, quando chove, chove o dia inteiro. Mas não é todo dia, sabe? Não é todo dia. As pessoas reclamam, porém eu não tô podendo reclamar ainda. Talvez eu tenha que fazer uma versão 2 desse vídeo depois de um pouco mais de tempo aqui. Mas por enquanto eu não posso reclamar disso. Mas então, assim, se você vier, venha preparado pra chuva, tá? Não acho que você precisa deixar de fazer as coisas porque tá chovendo, porque você não pode deixar de fazer as coisas por causa da chuva. Porque se estiver chovendo todo dia, o dia inteiro, você não vai fazer nada. Então, ignora a chuva. Compra um guarda-chuva, uma capa de chuva e vai ser feliz. A última coisa que eu anotei é um assunto meio delicado, que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E eu, particularmente, vim pra cá achando que não tinha isso aqui, e tem. Que é morador de rua. E assim, tem bastante. Não é igual no Brasil que você se sente ameaçado.
eles não vão te fazer mal, eles não vão te ameaçar com uma arma, eles não vão te ameaçar com uma faca, eles não vão assaltar você. Isso não vai acontecer. Principalmente em alguns lugares específicos, porque eles não estão espalhados, tipo, pela cidade toda, e não é a cidade inteira que você vai ver. Tem alguns pontos específicos que eles ficam juntos, sabe? E no geral são lugares meio tristes de você passar e ver aquela situação. É um pouco pesado, assim, é um pouco triste. Em alguns casos você vê embalagem de droga na rua, porque aqui tem muitos moradores de rua que são viciados em heroína. E assim, é muito chato falar sobre isso, mas, meu, eu acho necessário, porque eu queria ter tido essa informação pra não chegar aqui e tomar um leve susto que nem eu tomei. Mas, sei lá, achei melhor falar. E às vezes você pode encontrar, assim, uma embalagem, uma seringa na rua. Você pode estar passando e ver alguém injetando droga. E não é uma coisa legal de se ver, mas assim, né? Nenhuma cidade do mundo é feita só de coisas boas e bonitas. Todas elas têm seus prós e contras. Existe, tá? Não vem pra cá achando que é mil maravilhas, que não tem morador de rua, que não tem gente pedindo comida, que não tem gente pedindo dinheiro, porque tem. Tem gente, as pessoas às vezes te param e vêm te pedir dinheiro. Ou às vezes você pode esbarrar com algum meio doidinho na rua que grita do nada. Ou que sei lá, tem uma aparência diferente. Mas no geral eles não vão te fazer mal, não são pessoas do mal. Mas também eles não vão. Se você deixar alguma coisa sua dando sopa em determinados lugares, talvez ela suma, entendeu? Assim, tem casos de furto aqui. Não tem caso de roubo aqui, de assalto. Mas casos de furto tem. E é isso, por enquanto, são essas primeiras impressões que eu tive. Eu tive algumas primeiras impressões com relação à vida doméstica, né? Assim, tipo, costumes das famílias. Mas isso não tá incluso em primeiras impressões da cidade, então talvez depois eu possa falar um pouco mais sobre costumes dentro da casa, sobre a comida, sobre como eles comem, sabe? Quais são os costumes, assim, familiares. Mas nesse vídeo eu quis mostrar mais as primeiras impressões em relação à cidade mesmo. A fora de casa e a caminhos e as diferenças nesse sentido. Mas se for útil e vocês estiverem curiosos, por favor, me deixem saber que eu faço um vídeo falando sobre essas primeiras impressões daqui, da casa e da família também. E é isso. De novo, obrigada por assistir e me aguentar até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.